Bom dia de novo. Vamos aqui falar sobre o livro Nosso Lar, que é um livro, é o primeiro de uma série, são 13, e ele dá as pinceladas do que ocorre no lado de lá, do que ocorre na outra jornada, porque a gente se preocupa muito com essa jornada, com a Terra, com os bens materiais, com o que vai ter para comer, com que salário eu vou ganhar, com o que o dinheiro vai dar, a safra vai render, e é normal, porque afinal de contas a Terra funciona assim, tem que lutar para conseguir o trabalho. Isso aí foi uma coisa instintiva, né? Porque desde que o homem é homem, o homem vem lutando. Então, os mais antigos, né, caçavam, viviam da caça. Tinha muita caça, então viviam da caça. Hoje não se admite que alguém viva da caça, a não ser os índios que moram no mato. Mas caça esportiva, isso aí é uma desinteligência. Caça por hobby é um atraso de vida. É um sujeito que não está a fim de progredir em maneira alguma. Pode ter muito dinheiro para ir lá caçar na África ou em alguns recônditos aqui do Brasil, mas é gente que tem pouco cérebro. Não dá para dizer, cada um faz o que quer. Isso aí não, matar por esporte, isso aí nunca foi uma coisa saudável espiritualmente. E como estou falando de coisas espirituais, nesse momento, é para isso a finalidade da conversa, eu vou comentar pedacinhos pequenos do livro Nosso Lar, porque é um livro escrito por um médium que era Chico Xavier. E não precisa apresentação. Chico Xavier dispensa apresentação. Ele não é um outro líder religioso que a gente pode dizer é o líder religioso. Qual é o líder religioso do da estirpe do Chico Xavier? Se tiver um superior da estirpe dele, superior em termos de humildade, abnegação, cristianismo, de viver o evangelho. Se tiver um superior, eu sigo. É só chegar aqui e dizer assim: olha, esse é superior em todos os requisitos da cristandade. Eu até rasgo esse livro aqui e sigo, mas não tem. Não tem. Então, como nós estamos num patamar de evolução, de aprendizado, então eu prefiro me basear nesse sujeito que é um pouco recente. Ele é quase atual, né? A espiritualidade existe desde que o homem existe. Mas ele é mais recente, é brasileiro e conseguiu, com todo o seu sacrifício de vida, seu sacrifício de tempo, conseguiu escrever esses livros e deixar esses recados do que existe do outro lado. Então lá quando o cara morre não muda nada, continua igual. Uns dizem que não vão para o umbral, que vão direto para o paraíso, tudo bem, pode que existam. No caso aqui o André Luiz foi para o umbral e depois foi recuperado no umbral e está no nosso lar fazendo todo o trabalho propedêutico inicial, trabalho inicial, para depois, futuramente, voltar, mas no intuito de ajudar e aprender o que acontece. E para nos dizer o que ocorre lá. O espírito ele tem um volto, tem a alma. Hoje nós temos a alma, nós temos o corpo e a alma. Essa alma ele nos acompanha, que é o nosso sentimento, que é um negócio incompreendido. Mas quando a pessoa morre, vira espírito. E como espírito, segue o baile. E nesse caso eu vou falar do item 35. O item 35. Deixa eu confirmar aqui para não dizer. Encontro singular. O encontro singular. É muito simples. O André Luiz está lá no nosso lar. Não está no umbral, está no nosso lar.
trabalhando, aprendendo a trabalhar. E nesse momento, ele é abordado por uma pessoa e diz assim: Ô, André Luiz, tudo bem? Como é que vai? Que bom te ver. E ele diz assim: Nossa, ele olhou e falou: É o Silveira, senhor Silveira. Ele lembrou quem era, o senhor Silveira. E aí, ele lembrou que o pai dele, esse Silveira, comprava no estabelecimento comercial do pai dele e não estava em condições boas de pagar. E ele, a mulher do Silveira, foi lá pedir um pouco mais de paciência, pedir uma ajuda, que o Silveira estava doente, ela não estava conseguindo pagar as dívidas do rancho, né? Naquele tempo tinha o rancho, coisa assim. E ele, a mãe do André Luiz, a mãe do André Luiz, até quis interceder, não se mete na história. E ele disse, não, eu não posso fazer nada, tal, tá devendo, tá devendo. E aí a mulher foi embora sem conseguir nada. E a mãe do André Luiz, olha, eu podia dar uma mão para essa mulher. E ele falou, não, eu tenho as promissórias, vou dar para o meu advogado, o advogado vai executar, a lei tem que ser cumprida. E o André Luiz viu que o pai executou e foi tirado o piano da casa dele e outras cositas mais. E o casal teve que se mudar, inclusive, para um lugar pior, onde já morava. E ele lembrou de tudo. E ele deu apoio ao pai dele. Não, tem que executar mesmo. O devedor tem que pagar. Não tem que ter misericórdia. Tem que cobrar mesmo. Comércio é isso. É furar o olho do outro, se for possível. E ele viu lá o Silveira. E aí, quando ele ficou naquela situação, o que eu faço? O que eu não faço? Falou com a Narcisa. Que a Narcisa é uma senhora que já estava no lar e estava sendo ali uma instrutora dele. E ele falou e contou a situação. E ela disse: Não, eu também, quando eu vim para cá, encontrei uns desafetos. Mas é o momento de pedir desculpa, o momento de aparar as arestas. Então, e ela perguntou: Você pediu desculpa, né? Até para o teu pai, para você e tal. E o André Luiz falou: Não, não pedi desculpa. E sendo assim, ela disse: Peça desculpa. E agora, esse caso é um caso que eu estou só citando, porque eu vou citar caso a caso desse livro. Isso aqui vai ficar cheio de tudo assim, em torno, no máximo 10 minutos, para não cansar ninguém, porque ninguém mais tem tempo para ouvir nada e ouvir ninguém. Mas é no sentido de trocar uma ideia. Então, que o livro ali ele é muito simples, mas muito profundo. Fala a questão da herança, o ciúme, um monte de coisa. Tudo simples, mas ele fala o que acontece em nossa vida, em nosso dia a dia. A Bíblia todos conhecem. Esses fatos todos vão conhecer. A Bíblia todos conhecem, mas esses fatos todos irão conhecer. E aí é bom já ir sabendo. Quando a gente vê, eu não vejo ninguém na rua, nenhum desafeto. Porque quando a gente vai ficando velho, a gente acaba nem sendo conhecido, né? A idade é um negócio complicado. Quando você sai do teu ambiente de trabalho e tal, você já passa a ser... Olha, é muito complicado. O velho tem que ser auto engrenar, se autoeducar, se autoinventar, a palavra seja o que for. Mas o velho, ele passa a ser meio que descartado. Então, mas mesmo assim, encontra os seus no trabalho, na vida, no relacionamento. É bom partir daqui perdoando todo mundo. É difícil. É difícil. Normalmente, quando eu falo para a pessoa, perdoe e se livra dessa encrenca. Perdoe e se livra da encrenca. E aí, as pessoas, eu perdoo, mas não esqueço. Uns dizem isso para mim. O esquecimento talvez seja pior. É por não esquecer que não perdoa, né? Então está ligado uma coisa a outra. Mas o bom é perdoar, esquecer e se lembrar, dar um jeito de pensar em outra coisa. Tem tanta coisa hoje, rede social é tanta porcaria, pensa em outra coisa.
Mas quando a gente vê desafetos, acabou já o tempo. Eu falei que era 10 minutos, acabou. Então fica para uma próxima. O bom é perdoar. Se conseguir. Bom dia.